É isso aí, agora a gente vai falar sobre saúde, mas você já ouviu falar em HPV e como prevenir né? essa doença, né, que acomete milhares de brasileiros? Esse é um dos temas do quadro de hoje. A gente vai receber a médica ginecologista e obstetra Rossana Rabelo. Muito boa tarde, Rossana, seja muito bem-vinda aqui no Você Feliz. Eu que agradeço estar aqui hoje para poder compartilhar com vocês os cuidados para se evitar o HPV. Tirar várias dúvidas. Para a gente começar, né, o que é de fato o HPV? Explica para o pessoal de casa. O HPV é um vírus que se adquire ele, muitas vezes ele demora alguns anos até para aparecer lesões. E como vírus ele não tem tratamento que cure, a gente trata as lesões que ele causa. Entendi. E como é que é transmitido essa doença? A principal transmissão do HPV é por via sexual, mas não é exclusivamente de transmissão sexual. Há relatos, inclusive, de crianças que foram contaminadas pelo vírus HPV por manipulação, de troca de fralda, se a pessoa estava com o HPV na mão contaminada, a pessoa que está cuidando da criança. Né? E também pode ser transmitido através de uso de roupa íntima, então a gente aconselha de que não compartilhem suas roupas íntimas com ninguém, né? Que cada um use a sua roupa íntima, tenha cuidado de usar o banheiro. Mas a principal maneira de se prevenir o HPV são duas, né? A vacina do HPV e usar preservativo. Entendi. Existem mais de 200 tipos, é isso, doutora? Quais são os tipos mais comuns de HPV? Existem vários tipos de HPV. Os tipos mais comuns são os que aumentam o risco de câncer de colo de útero, que é o 16 e o 18, e o 6 e o 11, que são os HPVs que causam as verrugas genitais, a famosa doença chamada crista de Galo, entendi. condilomas. E quais são as mais comuns, né, para quem adquire essa doença, vamos dizer assim? A lesão que vai aparecer depende do tipo de HPV que você foi contaminado. Então, se você foi contaminado pelo HPV que aumenta o risco de câncer, por exemplo, né, que é o HPV oncogênico, ele vai dar lesões no colo do útero, que aí só são visualizadas através de exame preventivo. Então, o HPV ele pode causar o câncer mesmo? O HPV hoje a gente sabe que é o principal, vamos dizer assim, causador do câncer de colo uterino no mundo é o HPV. E quais são, por que essa doença ela é mais comum nas mulheres? Na verdade, o HPV vem aumentando bastante a prevalência nos homens também, né? E por esse motivo aumenta o risco de câncer de pênis, de ânus e de orofaringe, da garganta. Então, ela também é frequente em mulher, mas no colo do útero, por ser uma mucosa, ela é mais sensível ao vírus, então tem mais risco do que no homem, no pênis, por exemplo. Entendi. A senhora falou há pouco, né, sobre as roupas íntimas. Vamos reforçar esse cuidado, então. É o uso de calcinha que não pode compartilhar, biquíni, é isso? Isso. Ninguém deve compartilhar a sua roupa íntima com outra pessoa. É uma coisa, já diz, roupa íntima da própria pessoa, né, para usar sozinha. Quanto ao sabonete de íntimo, né, que a gente compra, às vezes, eles são bons realmente? Eles tiram a sujeira? É recomendável? O sabonete íntimo, ele deve ser usado sim, ao contrário do que muita gente fala por aí que é mito, que o sabonete íntimo pode alterar a flora bacteriana normal e não fazer bem, ele deve ser usado sim. Já tem pesquisa científica mostrando a importância do uso dele. Bacana. A gente está no Outubro Rosa, né? Eu queria que você desse uma dica para o pessoal aí de casa. Qual a melhor maneira de se prevenir? A melhor forma de prevenção do câncer de mama, que é a principal, vamos dizer assim, a ação do Outubro Rosa, é a prevenção do câncer de mama, é fazer o autoexame mensalmente, logo depois da menstruação. É o melhor período em que a mama está bem desinchada, né? De frente ao espelho, a mulher vai se tocar. E aí ela vai começar a encontrar, algum dia, se aparecer alguma coisa errada, ela vai saber que aquilo não é o certo, que ela está acostumada a ver sempre. E aí ela procurar, sim, um médico, e as mulheres que já têm uma idade de fazer o screening da mamografia, não deixar de fazer sua mamografia anualmente. E o que acontece com o HPV de fato para que a pessoa sofra com câncer? O que acontece para gerar o câncer? O HPV ele é um vírus que ele age dentro das células do colo do útero, alterando o DNA dessa célula e transformando a célula normal do colo do útero em uma célula oncogênica, cancerígena. Mas, graças a Deus, a prevenção do câncer de colo de útero ela é realizada com excelência.
se for realizados os exames de rotina com o Papa Nicolau e muitas vezes seguido da colposcopia e da biópsia, a gente pode conseguir tratar antes dele transformar em câncer. Bacana. A gente está conversando aqui com a médica Rossana Rebelo. Ela é ginecologista e obstetra na clínica O Doutor e tem título de especialista em patologia cervical. Se você tem alguma dúvida, gente, pode enviar no nosso Instagram, é o @tvfeliz, então, e no nosso Facebook, TV Feliz Oficial, ou então no nosso telefone. Produção, por favor, bota o telefone aqui. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, HPV, outros temas, pode ligar que a gente vai tirar a sua dúvida aqui ao vivo. A vacinação funciona contra o HPV? A vacinação ela é super importante contra o HPV, sim. Existe a vacina quadrivalente que é dada nos postos de saúde para as adolescentes, né? Já é dada desde 2014 e agora os meninos também de 12 a 13 anos, a partir de janeiro de 2017, serão beneficiados com a vacina do HPV. Vale a pena, com certeza, ela reduz bastante o risco de se ter um câncer de colo de útero, de ânus, de pênis, de orofaringe. E todas as mães fiquem aí alertas para levar seus filhos para o posto de saúde e vacinar. Entendi. Em relação à vacina especificamente, né? É verdade que o maior índice de contaminação de HPV é durante o início da vida sexual? É por isso que a campanha é voltada mais para os jovens? Na verdade, a campanha é voltada para os jovens porque a principal função da vacina é a prevenção. Então, o ideal seria que todos tomassem a vacina antes da primeira relação sexual. E também porque as crianças mais jovens, a partir dos 9 anos, elas conseguem uma imunidade melhor com a vacina quando elas fazem cedo. Então, por isso que a campanha do governo é feita para as crianças, para os adolescentes, na verdade, a intenção é essa. Mas a vacina do HPV ela pode ser feita em mulheres até 45 anos de idade e em homens até 26 anos de idade, independente de já ter iniciado ou não a vida sexual. E ela pode causar, é mito, né? Muita gente fala que causa problemas neurológicos. É mito, doutora? Isso? A vacina do HPV, como qualquer outra vacina ou medicamento, tem os seus riscos de efeito colateral. A vacina do HPV não é diferente de nenhuma outra vacina no risco. Então, como você tem o risco de ter complicações com a vacina da gripe, com a vacina de tétano, você também tem com a HPV. Ela não é diferente das outras vacinas, o risco. Então, a gente tem que pensar que a vacina vai causar, sim, um benefício e que o risco realmente é muito pequeno. A vacina do HPV não traz um risco diferente. E por que existe tanta polêmica em relação à vacinação do HPV? Na verdade, algumas pessoas não querem levar os seus filhos com medo de que isso possa haver uma liberação sexual maior, talvez. E até porque na mídia apareceu pessoas falando que tinham tido reações com a vacina. Mas a gente sabe que essas reações são muito poucas e são muito raras, né? Só quem tem alergia a ovo não pode tomar, mas são reações muito raras que a gente não pode perder a oportunidade de vacinar os nossos filhos. Eu vacinei meus filhos adolescentes já com 10 anos, quando eles tinham 10 anos, e acho que todos têm que levar os filhos para vacinar, sim. E essa vacina ela não é diferente de nenhuma outra no risco. A partir de quantos anos, doutora? A vacina do HPV, ela hoje na rede pública é feita a partir dos 9 anos para as meninas, com 2 doses, e a partir de janeiro de 2017 e a partir dos 12 anos para os meninos. Em 2017, de 12 aos 13, em 2018, de 11 aos 12, e em 2019, a partir dos 9 anos. Algumas mães estão assistindo a gente, né? Pais estão assistindo. Eles têm dúvida com relação à idade melhor para levar o seu filho ao ginecologista. Qual a idade perfeita? Na verdade, a gente orienta que a criança, né, a adolescente, vá ao ginecologista pela primeira vez quando aparecem os sinais de desenvolvimento sexual secundário, que são os pelos na axila, o brotinho das mamas e os pelos pubianos. Aí era bom que essas meninas fossem realmente avaliadas pelo ginecologista para saber se está tudo ok com o organismo delas. Não é só quando inicia uma vida sexual, não? Não, o ideal seria essa primeira consulta cedo para ser avaliada, ou mesmo o pediatra pode avaliar também se o ímen é pérvio, se está tudo organizado, né, para que aquela menina venha a menstruar, se não está aparecendo os sinais muito cedo, nem muito tarde. Mas para fazer prevenção, aí sim a prevenção do câncer ela deve ser iniciada
O ideal até 2 anos a primeira relação sexual. Principalmente quem tem casos de câncer na família, né? É importante ter esse cuidado. O câncer de colo cedo. de útero, diferente do câncer de mama, ele não tem vamos dizer assim, uma potencialidade genética muito alta. Na verdade, o câncer de colo de útero, ele é mais causado mesmo pelo vírus HPV. Então, a gente fica mais preocupado, vamos dizer assim, em genética, né? Quem tem história de câncer na família é relacionado mais realmente ao câncer de mama. Quem tem câncer de mama na família deve ter bastante cuidado, principalmente irmãs, tias e avós. Bacana. A gente tem pergunta, não é, produção? Pelo telefone? Podemos atender agora? Hello! Alô? Alguém na linha? Ó, você pode ligar pra gente aí no nosso telefone. Vamos colocar mais uma vez aqui, se quiser tirar alguma dúvida, 3234-3422. Fala com a produção que a gente vai responder ao vivo. Alô? Alô? Boa tarde, com quem eu falo? É Luciane que está falando. Como? Não entendi. Tá um pouco baixo, produção? É Luciane. Luciane. Qual a sua dúvida, Luciane? Minha amiga, é o seguinte, eu estou assistindo aqui o programa, eu sou a doutora. Eu queria perguntar com relação ao pólipo, porque eu tenho um colo do útero, né? Que já fazem 4 anos que eu estou tentando tirar e não consegui. Ele hoje está assim do tamanho de um ovo de codorna, né? Mas não é maligno, entendeu? Eu gostaria de saber da opinião dela, se realmente eu tenho que tirar ou se eu posso realmente ficar com esse pólipo, no caso, né? Entendi. Eu aconselho ela procurar a ginecologista que acompanha ela, né? Porque cada caso é diferente. Uma caso é diferente do outro, em medicina nada é igual. E ela procura o ginecologista que a acompanha para ser avaliado realmente qual é o problema que ela tem e qual a indicação de retirar ou não essa lesão. Ela também citou que ela está com dificuldade de conseguir tratamento através, né, do poder público e tudo mais. Existe uma maneira dela conseguir? Realmente, na verdade, o SUS ele funciona assim. Você tem que ir ao posto de saúde próximo à sua casa, procurar o ginecologista, muitas vezes o clínico, para encaminhar para o ginecologista. E se esse procedimento não puder ser realizado no posto próximo à casa, que depende de que pólipo ela tenha, se pode ser feito em consultórios, tem que ser feito dentro do hospital. Então, ela vai ter que ir ao ginecologista para ele encaminhar para o serviço adequado para fazer o tratamento. Voltando um pouco, né, para a vacinação, como é que é o procedimento? Existe mais de uma dose? Como é que é? Na verdade, são hoje para as meninas entre 9 e 13 anos e para os meninos que vai começar a partir de janeiro, está se fazendo 2 doses da vacina, porque pesquisas mais recentes mostraram que quando eles são jovens, eles conseguem a mesma imunidade com 2 doses do que a antiga 3 doses que era indicada, que hoje ainda continua sendo indicada para pacientes portadores de HIV, de imunodepressão e pessoas que tenham mais do que 13 anos, é indicado fazer 3 doses. No caso dos adolescentes, na campanha, você pode fazer 2 doses, que você vai ter a mesma imunidade. Aí gostaria aqui de falar que a gente precisa muito que as mães que deram a primeira vacina voltem ao posto de saúde para dar a segunda dose, o reforço às suas filhas. Porque a gente sabe que muito poucas mães, vamos dizer assim, 40% só das mães aproximadamente, têm levado as filhas para fazer a segunda dose. Tomaram a primeira dose no posto e não voltaram. Então aqui a gente aproveita para pedir para que essas mães que fizeram a primeira dose da vacina, mesmo que tenha passado os 6 meses, que é o prazo de 0, né? Você escolhe o dia e 6 meses depois faz a outra dose, mesmo que tenha passado, que levem suas filhas ao posto de saúde para que elas possam tomar a segunda dose e assim ficar com a imunidade adequada contra o vírus HPV. Doutora Rossana, como é que a pessoa sabe que ela está com o vírus HPV? Na verdade, a pessoa vai descobrir sozinha que está com HPV se ela tiver as verrugas genitais, os condilomas. Ao se lavar, ao se limpar, vai sentir uns nódulos diferentes na vagina, na vulva, né, na parte externa da vagina. E aí tem que procurar, sim, o ginecologista o mais rápido possível, já que essas verrugas elas podem aumentar rapidamente se não forem tratadas. Mas em relação à lesão de colo de útero, que é a lesão plana, que a gente chama, ela não pode ser visualizada pela própria pessoa.
essa pessoa tem que fazer a sua prevenção rotineira com o seu ginecologista. Porque muitas pra vezes que possa não ser tem descoberto. esses sintomas, né, que dê para ver, então realmente é importante sempre fazer exames de prevenção. É verdade, o câncer de colo de útero, quando ele vem causar algum sintoma, ele já está realmente bastante avançado. E como a gente falou anteriormente, é um dos poucos cânceres que a gente pode tratar antes de aparecer uma lesão maior. Você trata antes de virar câncer e só através da prevenção com o seu ginecologista. Qual é a porcentagem de tratamento, assim, de Hoje o câncer de colo de útero é o segundo câncer mais comum nas mulheres, depois do câncer de mama. E quando você consegue diagnosticar ele em lesões precursoras, você consegue ter uma resposta de mais de 99% então, de a cura é muito possível. É muito possível quando você dá o diagnóstico realmente precoce. E aqui a gente traz sempre, quando eu vou falar em público para dar palestras, eu sempre digo muito que o principal é a prevenção. A gente tem que cuidar da nossa saúde, porque se a gente não cuidar da gente, ninguém vai cuidar, né? Então, procure o seu médico, faça seus exames de rotina. E a gente sabe que, às vezes, muitas mulheres não chegam a fazer preventivo, mesmo pelo SUS, não é porque não conseguem o acesso ao ginecologista. É porque acham que não é importante. E a gente está aqui salientando a importância de que, até pelo SUS, se consegue sim fazer um preventivo. É difícil, mas consegue. Né? Mas consegue. E em relação à vacinação, né, para os meninos, começa a partir de janeiro? A vacinação para os meninos começa a partir de janeiro. Todas as mães levem seus meninos para o posto de saúde para fazer essa vacina, que é muito importante para o futuro deles. Tá, legal. Okay. Olha, a gente está conversando com a doutora Rossana Rebelo, ela é ginecologista e obstetra na clínica O Doutor e tem título de especialista em patologia cervical. A gente vai para um break rapidinho, mas volta já já com mais informações sobre a saúde da mulher. Fique com a gente. Tá legal? Lá faz exame, lá no doutor faz exame? Faz preventivo. Eu atendo também na minha clínica, se você puder citar, na clínica Previ Center também. Pronto, vou perguntar, doutora, a senhora pode Tá. 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 Adri, Tá. só deixa o som alto do... Tá baixo aqui, muito viu? baixo, Telefone, não dá pra ouvir, não. Não dá pra ouvir. Que demais, feliz. Tchau, Camineiros, Era Luciana, ela mesmo? bastidores, curiosidades. Eu acho que era Luciana, né? Não deu pra entender. É, tá muito ruim. Os melhores A gente vai perguntar sobre ele internacionais da música cristã em Tá. um só lugar. De segunda a sexta, Que mais, às gente? 4 horas da tarde. Não perca. Clipe mais feliz. Clipe mais feliz. Acabaram? Eu tava em obesidade. Não, isso aí foi uma mensagem. A gente pode perguntar assim, além do câncer, existem, a sala pode ser possível? O que? O HPV? Eu não já falei do condiloma da verruga? Sim, pronto, a gente pode frisar. Pode. Isso. Os homens também serão vacinados em 2017? Ah, já falou, né? É. As principais notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, você acompanha no Feliz News. Diariamente, ao meio-dia e às 15 para as 6 A gente talvez pergunte de novo só um diária de informação. Quem ligou a TV? Não se preocupe. Pronto. O sucesso da maior rede de rádio do país. Mal. Agora na sua televisão, de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite. O programa que vai deixar muito mais feliz. São concepcionais. Estamos de volta com você feliz, cheio de conteúdo bacana para você que está em casa. A gente está falando de saúde com a doutora Rossana Rebelo, que é ginecologista e obstetra na clínica O Doutor e tem título de especialista em patologia cervical. É isso doutora, a gente está falando de saúde da mulher, né, saúde íntima. Com relação ao anticoncepcional, muitas mulheres têm dúvidas, né? Qual a idade melhor para tomar o anticoncepcional? Como é que funciona?
A mulher deve começar a usar anticoncepcional no momento em que ela começa a ter, vamos dizer, o risco de uma gravidez, né? Então, as adolescentes, na verdade, elas deveriam procurar o ginecologista antes da primeira relação sexual para já irem protegidas. Mas jamais pode esquecer da camisinha, né? A gente está hoje aqui falando sobre HPV e é uma das formas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis outras, além do HPV, já que a vacina vai cobrir aí 4 tipos de HPV com reação cruzada para mais 6, mas a gente tem que também pensar em prevenir AIDS, hepatite, né, sífilis e outras doenças sexualmente transmissíveis. O anticoncepcional vai funcionar contra a gravidez, mas o que você tem que se prevenir é com a camisinha para evitar essas doenças, né? O ideal seria, vamos dizer, associar o preservativo ao anticoncepcional, já que o preservativo sozinho ele tem um índice de falha maior do que o uso de anticoncepcional, quer dizer, tem mais chance dele rasgar, de furar e de repente ter uma gravidez indesejada. Então, se puder associar o uso do preservativo sempre ao anticoncepcional, é melhor, com certeza. Em relação ao DIU, né, que é recomendado em que momento? O DIU, normalmente, ele é recomendado, vamos dizer assim, primeiramente para as mulheres que já tiveram filhos. Né? Muitas vezes as mulheres que não tiveram filhos ainda, elas não têm útero de um tamanho suficiente para se inserir um DIU. Então, a gente orienta que as mulheres que já tiveram filhos e que não desejam filhos em curto período de tempo, que eles procurem um ginecologista. E antes de colocar o DIU, tem que fazer o seu preventivo para ver se realmente está tudo tranquilo, se não tem nenhuma lesão pelo HPV e se não tem nenhuma infecção genital para ser tratada antes da inserção do DIU. Doutora, tem também uma questão bastante polêmica, que é a pílula do dia seguinte, né? Então, as meninas têm a relação sexual num dia e não usam camisinha, não se cuidam, e no outro dia elas ficam desesperadas e tomam a pílula do dia seguinte. Só que isso pode repetir, né? Isso pode acontecer outras vezes, ela pode acontecer... Usar como concepcional, como anticoncepcional. A pílula do dia seguinte, ela não deve ser usada como método anticoncepcional de rotina. Ela é realmente um método de exceção para ser usada se não houve a proteção adequada, que deveria sempre haver a proteção com preservativo, ou se aquele preservativo rasgou, furou e você não estava fazendo uso de outro método anticoncepcional, como o DIU, como o anticoncepcional. Aí, neste caso, se usa a pílula do dia seguinte, que quanto mais cedo se tomar, maior é a chance dela fazer efeito e tem até 72 horas para ser tomada depois do coito protegido. E essas mulheres que tomam mais de uma vez, elas correm algum risco em gravidez, na própria saúde? A pílula do dia seguinte, quando ela é usada uma única vez, ela não interfere em nada a uma gestação, caso ela aconteça, porque a proteção, se for usada até 12 horas, é de 95%. E vai reduzindo a proteção contra a gravidez quando você demora a fazer uso da pílula, né? Quanto mais tempo você atrasa. Mas ela não deve ser usada com frequência por ela ser uma dose hormonal mais alta. E você tomando com frequência a pílula do dia seguinte, você vai desregular o ciclo normal. E esse hormônio, ele não é para ser feito dessa forma. Mas ela pode interferir no feto, numa futura gravidez, por você ter tomado muito no passado, você ficar grávida depois, em alguns anos, e o feto pode ser prejudicado ou não? Não tem nada a ver? Não, a pílula do dia seguinte, ela não tem nenhum problema para o bebê, mesmo que aconteça naquele momento, naquele mesmo mês que ela seja tomada, ela não tem problema para o bebê, nem problemas futuros em relação ao bebê. Mas o problema é para a saúde da pessoa, da própria mulher, né, da pessoa. Ela vai estar usando uma dose hormonal de uma forma inadequada, uma alta dose hormonal de uma forma inadequada, que não seja exatamente... A intenção dela a exceção é para garantir caso não haja a proteção primária. E pode causar outros tipos de doença, como o câncer também? Não, o uso de pílula provavelmente não vai causar o câncer, não tem estudo científico ainda que diga que você vai ter um acréscimo do risco de câncer, tanto com o anticoncepcional normal. Na verdade, o anticoncepcional oral, ele reduz o câncer de ovário, já que a mulher não ovula todos os meses. Não existe nada relacionado assim a usar o anticoncepcional e aumentar risco de câncer, não. Mas o anticoncepcional hoje se tende a usar os de baixa dose. O ideal é que você procure o seu médico, o seu ginecologista, para que ele prescreva o melhor medicamento para você, já que hoje no mercado existem vários e vários tipos de anticoncepcionais e progestágenos diferentes que têm ações diferentes
no corpo da mulher, e aí assim a gente vai ter, avaliando o paciente, a melhor opção para cada mulher, né, de acordo com a avaliação do seu médico. Doutora, com relação aos anticoncepcionais, tem meninas, né, adolescentes que não têm idade suficiente ainda para fazer relação sexual, não fazem, mas elas começam a ingerir logo cedo esses remédios que são bons para a pele. É isso mesmo que acontece? Evitam as cólicas menstruais, estão sofridas, né, aqueles inchaços. É recomendado para essas adolescentes? Existem algumas adolescentes que têm indicação de uso de anticoncepcional, mas se não for como o método, vamos dizer, usar o anticoncepcional para evitar a gravidez, tem que ser prescrito também pelo médico, pelo ginecologista e avaliado cada caso, ver se essa adolescente já parou de crescer. Então, tudo que a gente faz, todos os medicamentos é risco-benefício. E aí a gente tem que avaliar o risco e o benefício para cada pessoa. Então, essas meninas não podem tomar aleatoriamente, tem que ir realmente na ginecologista, ver lance de pele, né? E aí sim ser passado um anticoncepcional para cada caso. Se for preciso, o uso de anticoncepcional deve ser prescrito pelo médico, ginecologista, ou até mesmo por um outro especialista que possa orientar melhor e não você ter uma automedicação, ir ao balcão da farmácia e pedir um anticoncepcional. Porque existem, como eu falei, vários anticoncepcionais, várias doses que às vezes é adequada para uma pessoa e não é adequada para outra. É por isso que existem vários, né? É verdade. E agora eu quero saber uma pergunta. Olha só, como é que a gente deve lidar com a TPM? Nós, homens, existe realmente uma certa alteração em relação a... Não existe. Né? Porque às vezes eu chego aqui no camarim e Luiz, ai, tô de TPM, ai, meu Deus do céu, ai... Como é que a gente deve lidar com isso? Mentira, gente. Eu digo muito que os homens eles devem ter paciência, Eles né? devem dar muito chocolate para a mulher, porque aí eu fico sensível. Mas isso realmente acontece fome. de fato, essas alterações, né, de convivência, de hormônio, de vontades, desejos? Acontecem sim. A TPM ela é real e é fato, né? Ela acontece no período pré-menstrual pelas alterações hormonais do ciclo normal da mulher, que podem ser tratadas, sim, e cada pessoa também tem um tratamento indicado para o tipo de sintomas que tem na TPM, porque umas ficam mais deprimidas e têm vontade de chorar, outras já ficam com mais dor de cabeça, inchaço no corpo, outras já ficam mais irritadas. Vixe, eu tenho tudo, gente. Juntou tudo aí, sou eu. Quem sofre TPM. sou eu aqui, todos os dias. Mentira, não. Não, mas você tem tratamento sim a TPM, né? Não tenha dúvida que bem orientada, essa mulher pode ter uma qualidade de vida muito melhor sem TPM. Eu não É tenho verdade TPM, que a gente incha não. até 4 quilos, 5? Ou não, é mito? Não é isso tudo, não. Eu pensei que era isso Já que eu queria uma subi na desculpa, mala. né? Já queria uma desculpa para quem engordou, olha só. Pior que é, eu acho que esse inchaço é quando a gente come muito chocolate, então não existe isso. Porque a gente sente inchada, eu sinto o meu corpo Na inchado. verdade, assim, o desejo por comer doces, ele aumenta sim nessa fase e a gente deve evitar comer chocolate, já que o chocolate é um estimulante e pode piorar os sintomas da TPM, né? Sem contar que altera as formas, né, também. Então, se for comer chocolate, comer bem pouquinho para não alterar a glicose, não alterar as curvas do corpo da mulher. Doutora, com relação à candidíase, é um problema comum, né, entre as mulheres e a infecção urinária também. Por que isso acontece? Na verdade, são vários fatores que podem levar à candidíase, né? O uso de roupas molhadas, o nosso clima da nossa cidade não ajuda bastante, não ajuda muito as mulheres, porque é uma cidade quente e úmida, tem mais chance de desenvolver fungos. Então, é importante sempre que tiver os sintomas também, a gente orienta, não se automedique, procure o ginecologista, que há formas de se orientar a evitar se ter a infecção. A infecção urinária já, como você perguntou, na verdade, muitas vezes acontecem por hábitos de vida inadequados. Não beber água, não fazer xixi com frequência, né? As mulheres aprendendo xixi ficam faz aprendendo mal, né? Xixi não faz bem, né? Porque todas as vezes que se urina, se lava o canal urinário e assim você evita que essas bactérias que ali povoam a região normalmente, né? Que colonizam a região normalmente, que essas bactérias ascendam e causem a infecção urinária. Então, tomar muita água e fazer xixi com frequência é muito importante para evitar a infecção urinária. Bacana, eu queria saber, vou voltar um pouco ao assunto da vacinação contra o HPV, queria que você desse dicas, né? Qual é a data da próxima vacinação?
Não, a vacina ela é todos os dias. É só ir ao posto de saúde levando a carteirinha de vacina, né? Levar as meninas. Esse ano ainda não abriu para os meninos, só a partir de janeiro. Mas as meninas podem ir qualquer dia ao posto de saúde, que essa vacina tem constantemente, não precisa de uma data específica para vacinar a primeira dose, né? A segunda dose a gente orienta que seja feita com 6 meses, mas não há aquela data, eu vou começar só em janeiro do próximo ano. Não percam tempo, vão ao posto levando o cartãozinho de vacina, que é feita essa vacina diariamente. Teve uma campanha há mais ou menos um mês em que tiraram um sábado para vacinar todos os adolescentes, vamos dizer assim, colocar o cartão de vacinação em dia, mas não precisa que tenha a campanha, basta chegar com o cartão de vacina e levar para o posto para ser avaliado pelo funcionário, né, da sala de vacinas e ver o que precisa ser atualizado. Legal. Tem pergunta agora, o pessoal está na linha com a gente. Alô? Alô? Hello? Tem alguém na linha? Tem, produção, alguém na linha ou não? Tem? Vamos tentar de novo. Alô? Oi? Abaixo, produção, pode aumentar o som? Alô? Pode falar mais alto um pouquinho? Oi, tô ouvindo. Pode falar. Como é seu nome? Carol. Fala um pouquinho, só um pouquinho mais alto no seu fone pra gente ouvir melhor, por favor. Rafaela? Isso. Qual a sua dúvida, Rafaela? É o seguinte, é que eu comecei a ter relação sexual aos 14 anos. Só que daí eu comecei a tomar o anticoncepcional. Com o tempo eu parei e comecei a tomar novamente outro tipo de anticoncepcional. E agora, aos 22 anos, eu estou querendo engravidar. E não estou conseguindo. Eu gostaria de saber se tem alguma coisa relacionada a esse problema, que eu tomei anticoncepcional diferente. Entendi. Eu não consegui ouvir. Ó, ela perguntou, ela falou que tomou por um determinado tipo de tempo anticoncepcional aos Mudou 14 agora. anos. Depois ela mudou o anticoncepcional. E agora ela está tentando engravidar e não está conseguindo. Ela quer saber se tem alguma relação. Hoje ela está com 22 anos. Normalmente o anticoncepcional ele não é causador de esterilidade, que é dificuldade para engravidar. Né? A gente diz que a mulher não está conseguindo engravidar quando ela passa 1 ano sem método nenhum anticoncepcional e não consegue engravidar nesse período. Mas provavelmente a causa não foi pelo uso do anticoncepcional. Ela vai ter que procurar um especialista, né, um ginecologista ou até mesmo um especialista em medicina reprodutiva para que possa fazer exames e tentar encontrar qual é o motivo que está levando ela a não engravidar. E a gente sempre orienta que quanto mais idade você tem, vamos dizer assim, se eu estou tentando engravidar aos 22 anos, eu posso esperar um pouco mais, mas se eu estou tentando engravidar aos 35 anos, eu tenho que correr um pouquinho, né? Porque o tempo já está passando. Já está correndo, né? Está correndo. Doutora Gente. Rossana, e com relação aos ovários policísticos, né? Algumas mulheres têm dúvidas de como fazer tratamento, de como se prevenir. Na verdade, a prevenção, vamos dizer, é da síndrome metabólica, né, que faz parte do ovário micropolicístico. Não ter sobrepeso, né, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, mas a síndrome de ovário micropolicístico ela pode ser tratada de 2 formas. As mulheres que não desejam engravidar, que podem usar o anticoncepcional, que é o tratamento mais utilizado, e aquelas que desejam engravidar, que se induz a ovulação quando elas não estão conseguindo ovular espontaneamente. Gente, olha só, você também pode interagir nas nossas redes sociais através do nosso Instagram, @tvfeliz, e nosso Facebook, TV Feliz Oficial. E a gente já tem até, mensagem aqui. A Dilza Holanda comentou: parabéns, doutora Rossana é uma profissional top, uma entrevista super esclarecedora. Muita gente aqui está curtindo as nossas fotos também. Um beijo para Hudson da Costa, Rosino Laísa, Joelma Tavares, RNJ Oliveira, Thaís Odonto. Um beijo, gente. Tem mais gente na linha querendo saber mais dúvidas. O pessoal está ligando. Se você tem sua dúvida, pode ligar para a gente, 3234-3422. Hello? Olá. Alô? Oi, Olá, tudo bom? Tudo bem? tudo. Quem está Boa falando? tarde. Então, eu queria saber, porque se com 2 dias menstruada, só fiquei 2 dias menstruada, tem a possibilidade de eu estar grávida. Como é que é seu nome?
Meu nome é Vanessa. Vanessa, é o seguinte, quando a mulher, às vezes, ela menstrua normalmente, vamos dizer assim, o risco dela estar grávida é difícil, né? Se ela está menstruando no período certo para ela, né? Porque cada um tem que acompanhar o seu ciclo menstrual direitinho para saber qual é o seu ciclo, quantos dias sua menstruação vem, a quantidade de fluxo. Se ela está menstruando no período certo, com a quantidade de fluxo normal, provavelmente ela não estaria grávida. Mas na gestação, algumas mulheres têm sangramentos, que não são considerados menstruações, mas existem sangramentos no período gestacional, e aí sim eles devem ser avaliados pelo obstetra para ver qual o melhor tratamento e a melhor conduta em cada caso. Se você acha que a menstruação atrasou e teve um sangramento que não está sendo igual ao seu ciclo menstrual normal, é bom fazer um teste de gravidez para ter a certeza de que não está gestante e não está sangrando grávida. Os testes de gravidez nas farmácias funcionam mesmo, doutora? São indicados? Funcionam, são sim. Aqueles testes de farmácia, eles são feitos através da urina. Precisa só que tenha um período maior de gestação para que ele dê positivo. Se você tem um atraso menstrual curto, é melhor fazer o exame de sangue, que aí sim você vai ter uma certeza maior. Doutora, a senhora atende lá na Clínica Doutor, né? As pessoas que estão assistindo a gente podem ir lá, fazerem exames, é isso mesmo? Eu atendo na Clínica Doutor e na Clínica Previ Center. É só agendar um horário e ir lá conversar com a gente, tirar as dúvidas, fazer prevenção de câncer, que é muito importante que a mulher cuide sempre da sua saúde. Olha, esse é o telefone da Clínica O Doutor, 32220097. Você pode ligar, marcar sua consulta, que a doutora Rossana Rebelo vai estar lá pronta para te atender. A gente tem mais uma pergunta, Paulo, no telefone. Alô? Alô? Oi. Quem está falando? É Iris. Não ouvi. É Iris. Ingrid? Alô? Oi? Oi. Tudo bem? Quem está falando? É Iris. 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 Uhum. Qual é a sua dúvida, Iris? Iris, eu tenho uma filha de 15 anos e ela ainda é moça e faz 3 meses que ela não menstrua. Eu queria saber se isso era normal. Ela entendeu, doutora? Entendi. Os primeiros 3 anos após a primeira menstruação, é normal os ciclos ficarem irregulares, que é o tempo que o organismo está se adaptando a essa nova fase na vida da mulher, né? Ela virou de criança para mocinha e aí o organismo precisa de um tempo realmente para que o eixo que existe dos hormônios entre umas glândulas no cérebro e os ovários, ele venha a funcionar adequadamente. Se essa moça ela já faz mais de 3 anos da primeira menstruação, realmente é bom ser avaliado pelo especialista para ver se tem alguma coisa outra errada que esteja causando a ausência da menstruação, que existem algumas doenças que podem levar a isso sim. Então, gente, sem preconceito, sem tabu, leva seu filho lá no hospital, lá na ginecologista para fazer exames, o que precisar, porque tá tudo, a saúde é o mais importante além de tudo. Prevenção, então, a prevenção é o mais a melhor importante. forma o próprio nome já diz, né? Prevenir, né, doenças. Muito obrigado pela sua participação. Doutora. Adoramos, viu? Foi bem esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para todos sobre prevenção de câncer. Eu defendo muito a prevenção, eu acho que nada é melhor do que a prevenção. E a gente não pode deixar de se cuidar. A mulher tem que sempre se cuidar. Tá bonita, feliz, alegre. Com certeza. É isso aí. Muito obrigado. Viu? Obrigada, doutora. Obrigada. Olha, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, mas daqui a pouquinho tem, unhas, beleza. Você gosta aí, mulheres que estão assistindo a gente, é vaidosa, né? Gosta de fazer unha de gel, unha de porcelana. Já ouviu falar, Paulo, nisso? Já ouvi falar, mas eu quero ver de perto. Vamos ver hoje, aqui viu? ao vivo, no próximo bloco. Não sai daí.